Muitas vezes, a história que aprendemos nas salas de aula não e completa. Alguns episódios importantes são deixados de lado, resumidos de maneira superficial ou até mesmo distorcidos em conversas informais. Por trás disso, existe uma razão clara. O poder, a corrupção e os interesses políticos sempre buscaram preservar uma imagem imaculada dos países e de seus líderes. No entanto, com o passar dos anos, a verdade vem à tona, revelando fatos que muitos prefeririam manter escondidos. Um exemplo surpreendente é a existência de uma rede de espionagem que envolveu até mesmo presidentes de nações. Houve casos em que governantes agiram como informantes de potências estrangeiras, como no episódio em que a China insistiu que a invasão do Tibete foi pacífica, ou ainda, quando os Estados Unidos criaram um pretexto para justificar sua entrada mais direta na Guerra do Vietnã, em 1964. Esses e outros episódios obscuros serão detalhados a seguir. Primeiro, vamos falar sobre um capítulo pouco conhecido da história mexicana. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, o México se tornou um território estratégico para o jogo de espionagem internacional. Sua localização geográfica o transformou em um ponto ideal para que tanto os Estados Unidos quanto grupos comunistas e simpatizantes do nazismo estabelecessem suas bases. Não por acaso, quando a CIA foi criada em 1947, uma de suas sedes mais importantes no mundo foi instalada justamente no México. Winston Scott, diretor da estatal da CIA no país entre 1956 e 1969, manteve relações próximas com 4 presidentes mexicanos. Seu objetivo era garantir a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina, o que incluía influenciar diretamente os governos da região. Entre os mandatários que colaboraram com a agência estavam Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz e Adolfo López Mateos. O quarto nome foi revelado pelo jornalista Jefferson Moreira após uma investigação minuciosa. Cada um desses ex-presidentes tinha um codinome secreto, embora haja divergências entre as fontes sobre quais eram exatamente. Em outubro de 2017, o colunista Léo Martinez publicou que Díaz Ordaz era identificado como Litempo 2 e Echeverría como Litempo 8. Esses códigos faziam parte de um sistema maior chamado Litempo, uma sigla que Scott usava para se referir a um programa restrito de altos funcionários mexicanos que trabalhavam como informantes. Morley detalhou essa operação em seu livro Nosso Homem no México, Winston Scott e a História Secreta da CIA, lançado em 2008. No entanto, o próprio López Mateos afirmou em outra ocasião que o código utilizado por Scott era litem por. A relação entre Scott e López Mateos começou em 1958, durante um café da manhã, quando foi estabelecida a rede de agentes pagos, que não se limitava apenas ao círculo presidencial, mas se estendia por toda a estrutura de poder mexicana. A proximidade entre eles era tamanha que, em 1962, Scott convidou o presidente para ser padrinho em seu casamento. Apesar disso, muitos superiores de Scott questionavam a qualidade das informações fornecidas pelos mexicanos, considerando-as pouco confiáveis e excessivamente caras. O episódio que marcou o fim dessa relação foi a repressão violenta aos protestos estudantis de 1968, durante o governo de Díaz Ordaz. As medidas brutais adotadas pelo governo mexicano levaram à demissão do próprio Scott. Mas quem seria o quarto presidente envolvido nessa rede de espionagem? Documentos revelam que, em novembro de 1976, às vésperas de assumir a presidência do México, esse mandatário já mantinha laços com a CIA muito antes de chegar ao poder. Sua função: travar secretamente conversas telefônicas em dezenas de linhas na capital mexicana, atuando em uma operação conjunta de escutas entre os Estados Unidos e o México. Outro caso intrigante é o do Tibete, uma região montanhosa cercada pela cordilheira do Himalaia. Quando declarou independência da China em 1912, o Tibete era um território pobre e isolado. No entanto, 38 anos depois, em 1950, a situação mudou drasticamente. Com a vitória comunista na China no ano anterior, o governo de Mao Tse-tung passou a pressionar pela reintegração do Tibete, alegando que a região fazia parte do legado histórico deixado pela dinastia Qing. As tropas chinesas avançaram e, em outubro de 1950, tomaram a cidade fronteiriça de Shandong, encerrando assim o período de autonomia tibetana. 8 meses depois, sob forte pressão, o Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, foi forçado a assinar o controverso Acordo dos 17 Pontos, que oficializava a anexação do território pela China. Apesar disso, o governo e a estrutura social tibetana permaneceram intactos até 1959. Quando um levante popular levou o Dalai Lama a fugir para o exílio. O governo chinês sempre descreveu esses eventos como a libertação pacífica do Tibete. No entanto, relatos de generais chineses revelam que a invasão não foi tão pacífica assim. Durante os confrontos em Shandong, milhares de pessoas perderam a vida,
desmentindo a versão oficial de que tudo ocorreu sem violência. Por fim, ao caso do incidente no Golfo de Tonkin, um episódio fabricado pelos Estados Unidos para justificar sua entrada direta na Guerra do Vietnã. Em 2 de agosto de 1964, navios norte-americanos realizavam operações de inteligência próximo às águas territoriais do Vietnã do Norte. O destroyer USS Maddox, que fazia patrulha de monitoramento de sinais, foi abordado por 3 barcos torpedeiros norte-vietnamitas. Segundo a versão dos Estados Unidos, o Maddox disparou tiros de advertência, mas os barcos responderam com torpedos e metralhadoras. Embora não tenha havido baixas entre os americanos, 4 marinheiros norte-vietnamitas morreram no confronto. Esse incidente, porém, foi usado como pretexto para que o Congresso dos Estados Unidos aprovasse uma resolução que permitiu ao presidente Lyndon B. Johnson ampliar a participação militar no Vietnã, dando início a um dos capítulos mais sangrentos da história contemporânea. 6 tripulantes feridos e 3 lanchas torpedeiras norte-vietnamitas danificadas. Dias depois, em 4 de agosto, surgiram relatos de um novo confronto entre embarcações dos dois países, supostamente ocorrido nas águas do Golfo de Tonkin. As Forças Armadas dos Estados Unidos atribuíram a responsabilidade pelo incidente à Coreia do Norte, usando como justificativa para intensificar as hostilidades. No entanto, desde 1964, começaram a surgir dúvidas sobre a veracidade desse segundo ataque. Investigações posteriores revelaram que o episódio nunca aconteceu. De acordo com os resultados, tratou-se de uma manipulação da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, órgão vinculado ao Departamento de Defesa, que teria distorcido deliberadamente os fatos para criar a impressão de um ataque real. O secretário de Defesa norte-americano, Robert S. McNamara admitiu em 2003, no documentário The Fog of War, que o segundo incidente no Golfo de Tonkin foi uma farsa. Além disso, em 2005, um estudo histórico interno da Agência de Segurança Nacional, tornado público, confirmou que os supostos ataques de 4 de agosto jamais ocorreram. Na verdade, o que houve foi uma interpretação equivocada de sinais de radar pelo destroyer Maddox, que confundiu interferências com uma ofensiva inimiga. Essa mentira estratégica serviu de base para a escalada militar dos Estados Unidos no Vietnã, assim como, décadas antes, outra manipulação havia levado à Guerra Hispano-Americana. Em 15 de fevereiro de 1898, o encurracado norte-americano USS Maine explodiu no porto de Havana, matando 266 dos seus 354 tripulantes. O navio havia chegado à ilha em 25 de janeiro, sem aviso prévio, um gesto considerado desrespeitoso pelo governo espanhol. Na época, Cuba vivia uma guerra sangrenta pela independência, com rebeldes enfrentando as forças coloniais espanholas. A presença inesperada do Maine foi justificada pelos Estados Unidos como uma medida para proteger interesses americanos durante o conflito, mas muitos suspeitaram que o verdadeiro objetivo era intervir em favor dos independentistas. A imprensa norte-americana, já criticada em estracal espanhola em Cuba, não hesitou em culpar Madrid pela explosão. Uma comissão de investigação dos Estados Unidos concluiu que a destruição do navio fora causada por um torpedo ou mina submarina, versão que se tornou oficial. Embora alguns especialistas levantassem a hipótese de um acidente interno, a narrativa do ataque deliberado ganhou força. Em abril de 1898, os Estados Unidos declararam guerra à Espanha. Em apenas 3 meses e meio, a potência emergente derrotou as forças espanholas no Caribe e no Pacífico, anexando Porto Rico, Filipinas, Guam e estabelecendo um protetorado sobre Cuba. A vitória consolidou os Estados Unidos como uma potência global, mas também marcou o início de uma nova era de intervenções militares sob o pretexto de libertar nações. Outro caso emblemático de manipulação e corrupção envolve Rubens Zuno Arce, cunhado do ex-presidente mexicano Luis Echeverría. Zuno, casado com Maria Esther, irmã de Echeverría, era um empresário com conexões obscuras. Seu pai, Guadalupe Zuno, havia sido governador de Jalisco entre 1923 e 1926, e a família, apesar de ter raízes no estado, vivia na cidade do México. Segundo a revista Proceso, Rubens estudou economia na Universidade de Guadalajara e iniciou sua carreira como funcionário público na tesouraria municipal. A proximidade com o poder presidencial durante o governo de Echeverría 1970-1976 impulsionou seus negócios. Durante o sexênio,
Zuno ocupou cargos estratégicos, como a vice-presidência executiva da Comissão Promotora de Apoio ao Campo CONASUPO e a direcal do Conselho Florestal de Jalisco. Em entrevistas, ele listou seus bens: uma empacotadora de alimentos chamada La Joia, pomares de goiaba no Rancho El Guaiabo, uma rede de postos de gasolina, cabecas de gado e uma cerâmica. No entanto, suas relações com figuras do narcotráfico eram notorias. Entre seus associados estavam Miguel Angel Félix Calardo, Rafael Caro Quinteiro e Ernesto Fonseca Carrillo, líderes do cartel de Guadalajara. De acordo com o líder campones Carlos Dori de Mola, autor do livro Los Caciques, Zuno teria usado aviões da CONASUPO para transportar drogas. Em 1978, foi acusado pelo assassinato de 2 agentes da Polícia Judicial Federal, mas um juiz o absolveu. Sua ligação com Caro Quinteiro ficou ainda mais evidente quando o traficante foi implicado no sequestro, tortura e assassinato do agente da EA Henrique Kiki Camarena, em 1985. Zuno negou qualquer envolvimento, alegando que já havia vendido a propriedade onde o crime ocorreu e desconhecia o que ali acontecia. Em 1989, Zuno e Félix Talardo foram presos nos Estados Unidos por agentes do Serviço de Migração. Testemunhos da polícia de Jalisco ligaram ao narcotráfico, e um tribunal norte-americano condenou a prisão perpétua. O governo mexicano nunca solicitou sua extradição. Após 23 anos atrás das grades, Zuno morreu de câncer em 18 de setembro de 2012 já na China. A Revolução Cultural 1966-1976 que representou um dos períodos mais turbulentos da história moderna. Em agosto de 1966, Mao Tse-tung lançou a Grande Revolução Cultural Proletaria, um movimento sociopolítico que buscava purgar o país de influências capitalistas e revisionistas. Chamado Agosto Vermelho, marcou o início de uma onda de violência e perseguições, liderada principalmente por jovens estudantes organizados nas Guardas Vermelhas. O objetivo declarado era preservar o socialismo chinês, eliminando resquícios da cultura tradicional, intelectuais, burocratas e até mesmo membros do próprio Partido Comunista acusados de tracar. Mao Tse-tung, convencido de que o capitalismo ameaçava se restaurar na China, usou a Revolução Cultural como ferramenta para consolidar seu poder e eliminar qualquer oposição. Embora o movimento tenha alcançado seus objetivos imediatos, reafirmando a autoridade de Mao após seu afastamento político decorrente do fracasso do grande salto adiante e da grande fome, o custo humano e social foi devastador. Sob o lema Rebelar-se e Justo, o líder chinês convocou os jovens a bombardear os quartéis-generais, incitando-os a desafiar a hierarquia do Partido Comunista e a perseguir supostos inimigos do povo. Milhares de estudantes, empolgados com a missão de purificar a Revolução, formaram as Guardas Vermelhas, grupos que espalharam violência e caos por todo o país. Em regiões como Guangxi, relatos chocantes de canibalismo emergiram como símbolo extremo da desumanização promovida pelo movimento. Outras províncias, como Mongolia Interior, Jirandong, Yunnan e Yunnan, também se tornaram palcos de perseguições, execuções sumarias e destruição sistemática de símbolos culturais. Embora não haja um número oficial de vítimas, estimativas apontam para algo entre 1 e 2 milhões de mortos. As Guardas Vermelhas saquearam templos, queimaram livros antigos e destruíram relíquias históricas, enquanto intelectuais, cientistas e funcionários do governo eram humilhados publicamente, presos ou assassinados. Entre os alvos mais prominentes estavam figuras como Deng Xiaoping, Liu Shaoqing, presidente da China, e outros líderes acusados de desvios burgueses. O sistema educacional foi paralisado, escolas e universidades fecharam, exames foram cancelados, e o conhecimento acadêmico foi substituído pela doutrinacal ideológica. Apenas em dezembro de 1978, com a ascensão de Deng Xiaoping ao poder, a China começou a desmantelar os resquícios da Revolução Cultural. Sob o lema Buscar a Verdade nos Fatos, Deng implementou reformas econômicas e políticas que gradualmente afastaram o país do radicalismo maoísta. Em 1981, o Partido Comunista reconheceu oficialmente que o movimento havia sido o revés mais grave e as perdas mais pesadas sofridas pelo povo, pelo país e pelo partido desde a fundação da República Popular. Na China contemporânea, a Revolução Cultural permanece um tema delicado, envolto em memórias contraditórias. Para alguns, foi um período de fanatismo e violência, para outros, uma tentativa legítima de preservar o socialismo. Seu legado, porém, inegável. Uma sociedade marcada por traumas profundos e uma geração inteira privada de educação formal. Anos depois, outro evento sacudiria a China e chocaria o mundo: a repressão na Praça da Paz Celestial Tiananmen, em 1989.
No final dos anos 1980, enquanto o bloco comunista na Europa Oriental desmoronava, a China enfrentava uma crise interna. A enfacal descontrolada, a corrupção generalizada e as crescentes demandas por reformas políticas alimentaram um clima de insatisfação popular. Movimentos estudantis, inspirados por ideais de liberdade e democracia, começaram a ganhar força, mas foram reprimidos pelo governo. A gota d'água veio em abril de 1989, com a morte de Hu Yaobang, secretário-geral do Partido Comunista e figura associada a reformas liberais. Sua morte desencadeou uma onda de protestos, com estudantes ocupando a Praça da Paz Celestial em Pequim para exigir mudanças. O governo, liderado por Deng Xiaoping, inicialmente adotou uma postura ambígua, mas à medida que as manifestações cresciam, com adesão de trabalhadores e greves de fome, a tensão escalou. Em 20 de maio, a lei marcial foi declarada e o Exército Popular de Libertação recebeu ordens para dispersar os manifestantes. Na madrugada de 4 de junho, tanques e soldados avançaram sobre a praça, abrindo fogo contra civis desarmados. O número exato de mortos nunca foi divulgado, mas estimativas variam de centenas a milhares, com relatos de execuções sumarias e prisões em massa. Uma das imagens mais emblemáticas do episódio, e que se tornou o símbolo global da resistência, foi a do Homem dos Tanques, fotografado por Gifu Idenner, da Associated Press. Na manhã de 5 de junho, um jovem desconhecido, carregando sacolas de compras, parou diante de uma coluna de tanques, impedindo seu avanço. O momento foi capturado em vídeo e fotos que circularam pelo mundo, expondo a brutalidade do regime chinês. Após a repressão, o governo agiu rapidamente para apagar qualquer vestígio do protesto. Líderes estudantis foram presos e a censura foi reforçada. Até hoje, o evento é um tabu na China, não e mencionado nos livros de história, e qualquer tentativa de comemoração é proibida no continente. Apenas em Hong Kong e Taiwan, onde há maior liberdade de expressão, são realizados atos em memória das vítimas. Para o Partido Comunista, a repressão foi necessária para manter a estabilidade, mas para o mundo, Tiananmen se tornou um marco da luta por democracia e dos limites da abertura chinesa canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Também vale a pena acompanhar nossas redes sociais, cujos links você encontra na descrição abaixo. Afinal, como diz a frase que ecoa em debates históricos, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Esse alerta ganha ainda mais peso quando olhamos para eventos como o massacre da Praça da Paz Celestial. A memória coletiva, quando apagada ou distorcida, abre caminho para que erros do passado se repitam, muitas vezes com novas roupagens, mas com a mesma essência de opressão. Na China, o silêncio imposto sobre 1989 não é apenas uma questão de censura, e uma estratégia para mudar a narrativa oficial, apagando vozes dissidentes e controlando o que as futuras gerações saberão sobre seu próprio país. Mas a história, como um rio subterrâneo, sempre encontra formas de ressurgir. Mesmo com a vigilância estatal, registros fotográficos, depoimentos de sobreviventes e documentos vazados continuam circulando, desafiando a versão oficial. Fora da China, pesquisadores, jornalistas e ativistas mantêm viva a lembrança do que aconteceu, não por nostalgia, mas como um lembrete de que a luta por direitos fundamentais e universal, e que nenhum regime, por mais poderoso que seja, pode apagar completamente a verdade.